Dando continuidade aqui, gente, o item 1.5, né? O item 1.5, ele fala sobre as instalações de água e os ralos, né? Sobre as instalações de água, se é água de poço, né? Ou se é água da rede pública de esgoto, né? E sobre os ralos, a resolução fala que os ralos estes devem ser sinfonados, certo? E com fechamento automático. Então, vocês vão julgar, não é? Se o ralo que está aqui nessa foto está em acordo ou não com o que fala na legislação. Se não tiver, mais uma vez, vocês vão dizer qual é a não conformidade e vão colocar uma ação corretiva. O item 1.7, né? Ele trata das luminárias. Ele diz que as luminárias, elas devem ser adequadas, não é, para unidade de alimentação e nutrição e devem apresentar, não é, calha de proteção. Essas calhas de proteção, gente, é contra acidentes, né? Porque se acontecer de alguma lâmpada ela estourar, como ela tem a calha de proteção, vai evitar que os vidros, né, os pedaços, caiam tanto sobre o manipulador como sobre uma refeição, uma preparação também que esteja sendo realizada. Então, a RDC diz que essas luminárias elas devem ser adequadas para a unidade de alimentação e que elas devem ter essa calha de proteção. Então, de acordo com a foto aqui, né, da unidade que vocês estão vendo, das luminárias, vocês vão dizer se elas estão em conformidade ou não com a RDC 216. Aqui, o item 1.8, ele fala sobre as instalações elétricas, né? Dizem que as instalações elétricas, elas não devem ter fios expostos, né? Para evitar também o risco de acidentes. Então, de acordo aqui com essa foto, vocês vão julgar se ela está ou não em conformidade com o que diz a RDC 216. Aqui é o item 1.10, né, que vem falar sobre os lavatórios exclusivos para lavagem de mãos. O que diz, né, que deve ter uma pia para lavagem de mãos. Esta pia, ela deve dispor de sabonete antisséptico, né, inodoro, ou seja, sem cheiro, certo? Deve conter também um papel toalha para secar as mãos e deve dispor também de uma lixeira, não é, para descartar o papel toalha que o manipulador secou a mão, certo? Então, a RDC 216 diz que o lavatório de mãos tem que ser dessa forma, né? Conter tanto o sabonete antisséptico, sem cheiro, o papel toalha, de papel não reciclável, certo? E também deve conter uma lixeira, não é? Para descartar o papel toalha. Então, mais uma vez, vocês vão julgar de acordo com a foto, se a foto ela está em conformidade, não é, com o que fala a legislação ou não. Se não tiver em conformidade com o que fala a legislação, vocês vão dizer qual é a não conformidade e vão fazer uma ação corretiva, né, para que se corrija essa não conformidade. O item 1.11 vem tratar dos equipamentos, né, geladeira, fogão, enfim, todos os equipamentos que existem na unidade de alimentação. Dizem que eles devem ser tanto dos equipamentos, gente, como também dos utensílios, certo? Os utensílios também entram aqui nesse item 1.11. Esse item fala que tanto os equipamentos quanto os utensílios devem ser de material adequado, né, para não passar para o alimento nenhum tipo de substância ou cheiro que é inadequado, certo? Estes devem ser de material resistente e de material adequado e tem que estar em bom estado de conservação, né? Não devem apresentar nenhum tipo de ferrugem.
Então, de acordo com essas fotos, vocês vão julgar se esses equipamentos aqui estão ou não em acordo com a legislação, não é, no que se refere ao item 1.11, que trata tanto dos equipamentos quanto dos utensílios. O item 3.1. Aqui eu coloquei dos equipamentos, mas eu vou corrigir. Esse item 3.1 aqui vem tratar dos insetos, né, das pragas urbanas e dos roedores, que podem estar presentes na unidade de alimentação, certo? Esse item, ele diz que a unidade de alimentação, ela deve realizar dedetização periodicamente, né, que nós sabemos que a legislação diz que a cada 3 meses, ou quando se fizer necessário, tem que ser realizada a dedetização. Diz também que a empresa que tem que realizar a dedetização, não é, tem que emitir um certificado, certo, para a unidade de alimentação. E diz que todos os locais, né, todas as dependências da unidade de alimentação têm que estar livres de insetos e roedores. Então, aqui, de acordo com essa foto, mais uma vez, vocês vão julgar se esta foto, não é, está mostrando que se a unidade ela está em conformidade ou não com o que diz a legislação, certo? Se não tiver em não conformidade, vocês vão dizer qual é a não conformidade e depois fazer uma ação corretiva. Aqui o item 5.1, não é? O item 5.1, eu também vou fazer uma correção, que aqui não trata dos equipamentos, né? Aqui já trata das lixeiras, né? Diz que as lixeiras, elas têm que ser revestidas, né, com sacos. E diz também que elas devem ser lixeiras sem contato manual, né? Porque a gente sabe, tem que ser acionadas ao pedal, né, para evitar o contato manual, porque quando o manipulador ele pega na tampa, né, e levanta, ele já está contaminando a mão. Então, por isso que elas têm que ser acionadas ao pedal sem contato manual, para justamente estar evitando essa contaminação das mãos. Então, mais uma vez, vocês vão julgar se a lixeira ela está em conformidade ou não com a legislação. Dizer, não é, qual é a não conformidade e fazer uma ação corretiva. Aqui, o item 6, ele trata dos manipuladores de alimentos, né? Aqui eu não coloquei uma foto, eu fiz uma situação, não é? Eu disse como é a situação dos manipuladores nessa unidade de alimentação. O item 6.1, ele trata dos exames, né? Nós sabemos que os manipuladores de alimentos, eles têm que fazer exames, tanto exames admissionais quanto periódicos, né, que é anual, como também os demissionais. E também tem que outros casos que tem que fazer, se houver mudança de função, também tem que fazer, ou depois de licença, não é? Aí tem um tempo determinado da licença, não é? Para poder ele fazer também esses exames. Mas, enfim, os exames específicos, não é, para manipuladores de alimentos é o de sífilis, certo? Que é o VDRL, o protoparasitológico e coprocultura, né? São os exames específicos para o manipulador de alimentos. Então, assim, o item 6.1, no nosso caso, né, na unidade de alimentação em questão, diz que os manipuladores de alimentos, eles realizam exames apenas quando assumem o concurso, né? E o exame que é feito é apenas um exame de sangue simples, né? Não é feito nenhum tipo de exame específico para o manipulador de alimentos, certo? Outra questão, o item 6.3. De acordo com a legislação, diz que os manipuladores, eles devem tomar banho ao chegarem na unidade de alimentação, certo? E vestir, não é, todo o fardamento adequado, certo? Na nossa unidade em questão, não é, que nós estamos realizando essa visita hoje,
Os manipuladores, eles tomam banho em casa e vestem uma roupa em casa e vão para a unidade de alimentação. Quando eles chegam na unidade de alimentação, eles nem tomam banho, nem trocam de roupa, colocam apenas o avental. O item 6.4 vem tratar das vestimentas adequadas, não é? Segundo o RDC 216, o manipulador de alimentos, ele tem que ter uma farda, certo? Que ela pode ser calça, não é? Se não puder usar calça, houver alguma justificativa, é permitido sim o uso de saia, certo? Mas que o fardamento ele seja de uma cor clara. Por quê, gente? Porque permite que nós visualize se a farda estiver suja, não é? Porque, segundo a legislação, diz que a farda ela tem que ser trocada diariamente, né? Diariamente ela tem que ser lavada. Então, assim, se o manipulador ele não estiver fazendo isso, nós vamos conseguir perceber. Já se for uma roupa de cor escura, dificulta mais a gente visualizar esse tipo de situação, né? Porque a roupa escura ela vai tender a esconder mais o sujo. Diz também que tem que ser sapato, não é sapato totalmente fechado, para evitar também até o risco de acidentes para os manipuladores. Tem que ter protetor de cabelo, a bata, tem que retirar todos os adornos e os manipuladores têm que conservar, não é, toda a sua vestimenta e todos os seus EPIs limpos e conservados, né? Então, isso é o que a RDC 216 diz. A unidade que a gente está visitando, os manipuladores eles não possuem fardamento. A empresa, infelizmente, não disponibiliza fardamento para eles. Eles usam as roupas normal do dia a dia, não é uma roupa normal, uma roupa comum. Usam chinela aberta, certo? Qualquer tipo de chinela, porque a unidade também não disponibiliza sapato fechado, as botas, né? Não disponibilizam. E eles usam apenas o avental, que aqui eu coloquei como bata, e a touca, certo? O item 6.9 fala, não é, que os manipuladores, quando eles apresentam lesões, protegem com curativo e luvas somente quando o ferimento for no dedo, que a luva ela pode ser substituída por dedeira de látex. Pronto, gente. Então, assim, aqui nós vimos alguns itens, né? Eu comentei para vocês esses itens de acordo com a RDC 216, como é que tem que ser. E mostrei para vocês também como é a realidade da unidade que nós estamos visitando, digamos assim, certo? De acordo com as fotos. O que é que vocês vão fazer? De acordo com a foto aqui que eu disponibilizei para vocês, vocês vão julgar se o teto, a parede e o piso estão em acordo com o que diz a RDC 216 ou não. Se estiver em acordo, ok, não precisa fazer nada. Se não estiver em acordo com o que diz a RDC 216, vocês vão ter que colocar aqui qual é a não conformidade, certo? E aqui vocês vão colocar uma ação corretiva para cada não conformidade. Digamos que tanto o piso quanto a parede quanto o teto apresentou não conformidade. Então, vocês vão dizer qual é a não conformidade de cada item, né? Qual é a não conformidade do piso, qual é a não conformidade da parede, qual é a não conformidade do teto. E vão fazer também uma ação corretiva para cada não conformidade, certo? E aqui responsável vocês não vão colocar, não é? Porque se a gente estivesse visitando, se vocês tivessem conhecido, né? Se realmente existisse um responsável legal, nós iríamos colocar o responsável aqui, o nome da pessoa que é responsável pela unidade de alimentação. Porém, vocês vão definir qual o prazo para se resolver essa não conformidade, certo? Lá no final do checklist, gente,
vai ter uma parte de porcentagem de itens atendidos, né? Que quando a gente faz todo o checklist de todos os itens, quando ele está 100% completo, nós fazemos o somatório de quantos itens está em acordo, né, está em conformidade com a legislação. Então, assim, se o checklist todinho, ele tem, digamos, uma hipótese, certo? Nunca contei quantos itens tem o checklist, mas hipoteticamente, digamos que o checklist ele tem 50 itens. 50 itens é 100%. Se na unidade que eu realizei a visita, encontra-se apenas, não é, 25 itens que estão de acordo com a legislação, não é? Ou seja, 25 itens é X. Então, quantos itens vai ter atendido, não é, a conformidade do checklist, que está de acordo com a legislação? 25, né, gente? Se o total são 50 itens, hipoteticamente, é 100%. Se 25 itens se encontram em acordo com a legislação, isso significa que quantos por cento estão de acordo com a legislação? 25% dos itens daquela unidade estão em acordo com o que diz a legislação, certo? Esse checklist, gente, é um documento, né, que ele é realizado, pode ser realizado por nós, nutricionistas também, e ele tem um valor, né, na tabela de honorários, como é uma das atividades que o nutricionista ele pode estar desempenhando, de acordo com a tabela de honorários, né, que é uma tabela que nós devemos, né, temos que nos basear para cobrar cada serviço, ele custa o valor de R$ 144, certo? Então, cada checklist que a gente for realizar, ele custa um valor de R$ 144. Qualquer dúvida, vocês mandem as perguntas, né, na sala de aula virtual.